Olá amigos, como vai? Tudo bem? Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem, uma reflexão até a todos de esperança, de força, né? A gente tem que superar esse momento difícil da melhor forma possível, mas sem cair em pânico, que acaba nos paralisando, que acaba nos colocando no futuro, numa situação que sequer existe, né? Então, às vezes, algumas crenças aí nos amedrontam em demasia e nos paralisam. E eu gostaria de refletir também sobre a questão de nós cuidarmos, sim, da atividade econômica mínima necessária. Vejam, não estou dizendo aqui que não é necessário tomar medidas de isolamento de acordo com as autoridades sanitárias. Não, devemos seguir, sim, o que as autoridades sanitárias estão nos pedindo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que evitar essa avalanche de fechamentos, de proibições de atividades, para que a atividade econômica permaneça no patamar mínimo, compatível com a prevenção da disseminação do vírus, mas também que permita à economia se manter viva. Porque senão depois nós vamos sofrer com um outro monstro muito maior do que esse, que é exatamente a recessão. E a recessão, quando nos atingir, vai ser por um tempo muito maior, com uma letalidade muito maior, porque vai ferir de morte os mais pobres, os mais necessitados, e vai também paralisar atividades econômicas que permitem, com isso, alcançar tributos para que o Estado possa entregar educação, saúde, principalmente saneamento básico, enfim. Muitas pessoas podem perder o emprego por causa desse temor exagerado que está se implementando. Então é necessário que a gente pondere as medidas também com o permitimento da continuidade da atividade econômica. As empresas devem seguir operando com todas as medidas de cuidado e zelo, é óbvio que sim, mas devem seguir operando, até mesmo porque produtos e serviços essenciais para nossas vidas são produzidos, distribuídos, industrializados, comercializados pelas empresas. Serviços fundamentais também precisam ser tomados, né? Então a gente precisa começar a ponderar isso e deixar que o medo exagerado que traz pânico dê lugar apenas para aquele estado de atenção, de alarme que nos põe a agir para se proteger. Esse sentimento é que funciona. O pânico nos paralisa, não é? Então, eu estou bastante preocupado com algumas medidas que eu estou vendo de lockdown, paralisação total, sem datas de previsão. Isso é humanamente impossível, seja por todos os aspectos que se pense. Eu não posso alarmar a população no sentido que nós vamos ficar por meses sem previsão, impedidos de sair de casa, de abrir qualquer comércio, de ter qualquer atividade comercial ou industrial. E isso vai gerar uma sensação de pânico, como se fosse um remédio muito mais mortífero do que a própria doença. Então, a gente tem que começar a ponderar que vai haver mortes, isso vai ser horrível. Temos que fazer, sim, tudo para diminuir esse número de mortes e doentes por causa do vírus. Mas a questão é, a miséria e a recessão que vão vir depois, nós vamos trazer um número muito maior de mortos e de pessoas com problemas gravíssimos no futuro. Então é necessário ao menos fazer essa reflexão para que a gente consiga substituir aos poucos, com responsabilidade, o pânico, o medo exagerado que nos bota em estado de defesa e nos coloca no futuro, isso não adianta nada, para começar a trabalhar com o sigilo, com a cautela, com o estado de alerta, esse sim, nos colocando no presente, para que se tome as medidas necessárias de se isolar, de medidas de higienização, de quem puder ficar em casa, assim, home office, para que se evite completamente aglomerações e que aí sim se possa trabalhar na prevenção para que a gente supere esse momento bastante difícil. E por fim, eu creio que nós devemos também conversar com nossos líderes, nossos governantes, para que se comece, além de pensar exclusivamente em medidas restritivas de contenção de qualquer forma da economia, da atividade social, também em utilização de fundos para construção de hospitais de urgência, aquisição de equipamentos, chamada de profissionais da saúde para operá-los no pico do vírus, que vai haver, nós já sabemos, vai haver um pico de contaminação. Esse é o único caminho, aliás, para frear o próprio surto, é a imunização das pessoas, e a gente tem que trabalhar para que isso ocorra naqueles que vão desenvolver menos a doença ou de forma menos grave possível. Então a questão é que
devemos sim ter toda a diligência necessária, mas principalmente sem criar essa letargia exagerada, esse lockdown sem data, que aí sim pode ser um veneno mortífero para as atividades, para a nossa vida, tá? E eu não falo isso como consultor de empresas, como líder também de empresa, mas também pensando em toda a estrutura social que está voltada com isso, tá bem? Então essa é a minha opinião, eu respeito todo mundo que pensa diferente, estou aberto inclusive para debater se for o caso, mas gostaria que antes de que se tome decisões em contrário ou críticas, que se reflita um pouco nesses pontos aqui que eu trago, para que a gente possa superar esse momento difícil. Um forte abraço a todos.